aí, cartoleiras e cartoleiros, tudo bem com vocês? Cheguei com a escalação para a 21ª rodada do Cartola. Fechamos o mês de julho nível Ouro 3 e na última rodada, na 20ª rodada, fiz 89,72. Gostei bastante da pontuação. No geral, o Olé feminino passa aí dos 1.530 pontos, um total de 1.538. E vocês, quantos pontos fizeram e qual é a sua pontuação total? É uma rodada extremamente delicada, afinal, na próxima semana é semana de Copa do Brasil e a tendência é que alguns times poupem seus jogadores titulares. Portanto, muito cuidado e muito carinho com o banco de reservas e, é claro, acompanhe as notícias nos canais do Cartola, no Globo Esporte, para saber as escalações dos times envolvidos na Copa do Brasil. O mercado do Cartola fecha às 3h59 da tarde, um minutinho antes do jogo entre Vitória e Cuiabá. E também teremos um jogo na segunda-feira que eu considero um jogo bem importante. O Cruzeiro joga em casa, recebe o Fortaleza e o Cruzeiro vem de vitória. Venceu o Botafogo na última rodada e o Cruzeiro não tá na Copa do Brasil. Então eu considero um jogo super importante e interessante aqui para o Cartola. E o jogador para ficar de olho na rodada 21 do Cartola é o atacante Lautaro Dias do Cruzeiro. O Cruzeiro joga em casa e recebe o Fortaleza. Vive grande fase o time mineiro que na última rodada venceu o Botafogo e o Lautaro marcou um gol nesse jogo. Inclusive ele fez mais de 10 pontos. Apenas 3 jogos aqui no Campeonato Brasileiro, porém como titular apenas 2 partidas. Em 3 jogos, 1 gol, 4 desarmes. E aí, vai escalar? E agora chegou o momento da escalação do Olé feminino para a 21ª rodada do Cartola. E no gol eu optei pelo Rocher do Internacional, que joga em casa diante do Palmeiras. O Palmeiras não marcou o gol nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, inclusive na Copa do Brasil também não fez gol. Mas é claro que quando eu escalo um goleiro eu sempre priorizo o potencial de defesas durante esse jogo e o Palmeiras é um time que costuma finalizar bastante. Em relação aos números do Rocher, em 7 jogos disputados, conquistou 2 saldos, além de 17 defesas. Na lateral, é claro, temos o nome unânime que é do William, lateral direito do Cruzeiro, que tá jogando demais, finaliza, desarma, bate pênalti, enfim, lateral super completo aqui para o Cartola, média geral de 8,67. E eu optei pela dobra do Cruzeiro na lateral e escalei também o Marlon, que no momento em que eu gravo o vídeo é dúvida, porém no banco eu escalei o Kaique Bruno, também do Cruzeiro. A média do Marlon esse ano está um pouco mais abaixo, uma média de 3,76. Porém o Cruzeiro vive grande fase, potencial de um possível SG, além, é claro, de alguns desarmes no decorrer do jogo. E aqui na zaga, mais uma vez, o Thiago Silva do Fluminense. O Fluminense joga em casa e recebe o Bahia. O Bahia não vem marcando muitos gols nos últimos jogos e o Fluminense vem de 3 jogos consecutivos sem sofrer gols. Em relação aos números do Thiago Silva aqui no Cartola, ele não produziu muito em 3 jogos. Uma finalização defendida, um desarme e uma para fora. O meu outro zagueiro será o André Ramalho, do Corinthians, que joga em casa diante do Juventude. Vejo sim como possibilidade de um SG nesse jogo. Na última rodada, ele acabou negativando, um bom nome visando a valorização também. E além disso, ele tem uma média de 2 desarmes por jogo. E a parte mais difícil da rodada, definir o meio-campo. Sim, eu vejo ótimas opções de meias. Portanto, um 4-4-2 é super válido para essa rodada. Começa a escalação do meio-campo pelo Matheus Pereira do Cruzeiro, que eu acredito que seja um nome super unânime para essa rodada. O Cruzeiro venceu o Botafogo na última rodada fora de casa, vive grande fase e o Matheus Pereira é a grande referência no meio-campo do time mineiro. Média geral de 6,66. Ele pontuou muito bem na última rodada, então visando valorização ele precisa fazer mais de 11 pontos. E além disso, em 17 jogos, já marcou 5 gols, além de 4 assistências. O meu segundo meia será o Arias, do Fluminense, que joga em casa diante do Bahia.
O Arias, eu sempre falo que eu gosto muito de escalar, porque é um jogador que produz muitos scouts, apesar de não ter pontuado tão bem diante do Red Bull Bragantino na última rodada. Mas ainda assim, é um jogador que eu tenho muita confiança. 9 jogos no campeonato, 1 gol, 1 assistência e 21 desarmes, que é um número super interessante. Fecha o meio-campo com o Garro, meio-campista do Corinthians que joga em casa diante do Juventude. A média geral do Garro é de 6,19 e a média mandante dele, que eu acho ótima, 8,16. 18 jogos no campeonato, 3 gols e 3 assistências, sempre muito regular. Outro nome que eu gosto bastante para a rodada é o da Arrascaeta, porém não sei se ele realmente vai jogar ou não fora de casa diante do São Paulo. E agora sim, o ataque para a 21ª rodada do Cartola. E eu acredito que o nome unânime aqui no ataque seja o do Verratti, que joga em casa diante do Red Bull Bragantino. O Verratti já marcou 6 gols no Campeonato Brasileiro e ele é muito forte na bola aérea, eu sempre menciono isso. São 30 finalizações para fora, além de 15 defendidas, um ótimo desempenho. Média mandante do Verratti é de 6,58. E os outros 2 atacantes eu considero nomes em aberto para a rodada. É possível de arriscar um pouquinho mais e eu fiz isso. Escalei 2 atacantes menos visados, na minha opinião. E o primeiro é o Valencia do Inter, que enfrenta o Palmeiras. Acredito que o Palmeiras tem um time mexido para esse jogo diante do Internacional, que precisa muito de um resultado. Na última rodada, o Valencia fez mais de 6 pontos apenas com média básica. Por fim, o meu último atacante, que foi a minha dica do quadro de olho nele, que é o Lautaro Dias, atacante do Cruzeiro, que joga em casa diante do Fortaleza. Tem apenas 3 jogos no campeonato, porém na última rodada ele foi muito bem, fez gol e passou dos 10 pontos. E é isso, quem você escalou no seu ataque? Me conta aqui nos comentários. De técnico, Seabra, técnico do Cruzeiro, que é o time que eu tenho a maior confiança na rodada. No banco de reservas eu fiz o hack do goleiro com o Fabrício, do Internacional, e no banco meu goleiro realmente, que é o Rocher, também do Inter. Zaga com o João Marcelo, do Cruzeiro. Na lateral, o Kaique Bruno, também do Cruzeiro. Meio campo com o Coutinho, do Vasco. E no ataque, Barreal, do Cruzeiro. Fiquei um pouquinho em dúvida em relação ao capitão, Verratti ou Matheus Pereira. No momento, o meu capitão será o Verratti. E você, escolheu quem? E o meu time custou 125 cartoletas. Achei super acessível para a rodada, mas é claro que é uma escalação prévia. Eu sempre compartilho com vocês no time final e atualizado antes do fechamento do mercado. E mais uma vez, afinal é importante ressaltar que tem Copa do Brasil na próxima semana, então a tendência é que alguns times poupem os seus titulares. Portanto, acompanhe as notícias para fazer a melhor escalação possível aqui no Cartola. Obrigada pela companhia em mais um vídeo aqui no canal do Cartola. Desejo uma ótima rodada e, é claro, com uma super micada. Um beijo e tchau, tchau!